Bem-vindos e bem-vindas de volta à nossa exploração das ideias de a sociedade que não precisa de donos. Para quem está chegando agora, a gente está analisando uma proposta bem diferente de sociedade, né? Baseada em células autônomas, democracia direta. Isso, e aquela ideia da economia baseada no tempo de vida como moeda. Jornada de trabalho de 4 horas, a gente já passou por tudo isso. Exato. E hoje o nosso mergulho é no capítulo 6. O tema... Educação. Que o livro descreve como, assim, o motor que poderia impulsionar essa nova civilização. É um capítulo-chave, sem dúvida. E ele já começa, assim, de um jeito bem forte, né? Diz que a educação é o que nos diferencia dos animais, mas que, se ela falha, nossa, pode até nos tornar piores. Né? Alimentando conflitos por medo, por poder, medo do futuro, né? Essa é a provocação inicial. E a crítica principal que o livro faz ao sistema atual é que ele teria sido desenhado lá para a era industrial, sabe? Para formar peças tipo operários, e não cidadãos completos. Sim, ele critica bastante a escola tradicional. Carteiras enfileiradas, disciplinas separadinhas, aula expositiva. Chega a chamar de tortura traumatizante, que acaba matando a curiosidade natural da criança, a paixão por aprender, diz que a escola ficou chata. E o argumento vai além disso, né? Diz que o foco na sobrevivência, na competição que vem dessa visão de mundo de escassez, transforma a educação numa arma para competir. Em vez de ser uma ferramenta de libertação, de autoconhecimento. Exatamente. Acaba reforçando a competição, não a colaboração. O oposto do que a sociedade proposta precisaria, né? Interessante. E para buscar alternativas, o livro olha para lugares bem diferentes, né? Olha, sim. Menciona, por exemplo, a educação que chama de invisível de povos originários. Aquele aprendizado mais livre, sabe? Integrado na vida. Aprender fazendo, por necessidade, observando. Isso. E o objetivo é autonomia. Com 17 anos, o jovem lá sabe se virar. Construir casa, plantar, caçar. O currículo é a vida real, prática. E dos métodos mais modernos, alternativos, o que ele destaca? Ele passa rápido por vários. Construtivismo, com o aluno ativo. Montessori, liberdade no ambiente preparado. Waldorf, buscando desenvolvimento integral. Freinet, Reggio Emília, a Escola da Ponte, lá de Portugal. Isso. Cada um com seus méritos e desafios, claro. Custo, dificuldade de encaixar no sistema tradicional depois, mas o ponto comum é a tentativa de romper com aquele modelo industrial que a gente falou. E nesse contexto todo, o projeto do Miguel Nicoleles, lá no Rio Grande do Norte, o Campus do Cérebro, parece ganhar um destaque especial no texto, né? Ganha muito destaque, porque ali ele viu uma integração real entre neurociência de ponta e uma tentativa de transformação social. E os resultados foram bons, pelo que o livro diz. Muito bons. Os Centros de Educação Científica, os CECs, mostraram que dá para aprender ciência a fundo por experimentação, sem precisar da aula teórica tradicional. E reforçaram muito a importância dos primeiros anos de vida, até da fase pré-natal. Mas aí vem a parte meio irônica, né? Pois é. A ironia trágica que o livro aponta. Esses centros com resultados comprovados, de elite mesmo, foram suspensos. Motivo: falta de verba federal. O que é um balde de água fria, né? Se um projeto desses que funciona é cortado. O livro usa isso como sintoma. Sugere que talvez o sistema atual tenha um certo receio, talvez inconsciente, de uma educação que realmente forme pensadores críticos, autônomos, em larga escala. Que liberte de verdade. Uma ideia forte essa. E é a partir daí que o livro começa a costurar a própria proposta, então? Pegando um pouco de cada coisa? Exatamente. Pega a sabedoria ancestral, os princípios dos métodos alternativos, o rigor científico do Nicoleles e tenta tecer uma nova arquitetura educacional, feita sob medida para essa tal sociedade sem donos. E como seria essa arquitetura? Por onde ela começa? Pela fundação, literalmente, os primeiros 1000 dias de vida, da concepção até os 2 anos de idade. Baseado na ciência, né? Nicoleles, OMS, Unicef. Isso.
A ideia é que a própria gravidez já seja uma atividade educativa central. As gestantes frequentariam um centro dos 1000 dias. Com que tipo de apoio? Completo, cuidado clínico, claro, mas também cursos, atividades para bem-estar físico, mental. O foco total é otimizar o desenvolvimento neurológico, metabólico do bebê desde o comecinho. E depois que o bebê nasce? O apoio continua intenso. Ajuda em casa se precisar, até acolhimento temporário no centro para mãe e bebê caso seja necessário. A lógica é pais bem cuidados, bebês saudáveis. E com o tempo, o centro ensina os pais a estimular os filhos. Exato. E tem a questão dos recursos compartilhados. Brinquedos, roupas, fraldas, tudo circulando pela comunidade para diminuir o estresse e o custo para cada família. É uma prevenção radical, focada no potencial humano desde o útero. Tá, essa base parece muito sólida. E depois, a partir dos 2 anos, quando a criança vai para a creche do bairro, o que muda? Aí entra o que me parece o coração da proposta educacional do livro. Uma missão dupla para a escola, que é compartilhada com os pais. Dupla? Como assim? Primeiro, e como prioridade máxima, educação cívica. Formar caráter, integridade, consciência do papel social de cada um. E o currículo para isso seria a própria vida em sociedade? Exatamente. Ética na prática. Respeito, empatia, lidar com a diversidade. Aquela regra de ouro, sabe? Não faça aos outros, mas de forma secular. Aprender sobre reparação, sobre segunda chance. Entender como o sistema funciona. A democracia direta, a economia do tempo, a dignidade do trabalho, os limites do planeta. Isso. Formar a base moral e ética para a sociedade que eles imaginam poder funcionar sem precisar de tanta coerção externa. Ok, essa é a primeira missão. E a segunda? A segunda é a educação para a vida. Basicamente, competência prática para o dia a dia. Tipo? Autonomia em casa. Cozinhar o básico, limpar, fazer pequenos concertos. Inteligência social. Saber se comunicar, etiqueta básica para a convivência. Alfabetização digital e financeira, pensando naquela economia do tempo, nas reservas comunitárias. E até preparação para imprevistos, desastres naturais. Parece um resgate de habilidades que a gente meio que perdeu com a superespecialização, né? Totalmente. E o ponto central do livro é: essa base dupla ética e prática seria inegociável. Sem ela, a sociedade proposta não pararia em pé. A coesão viria do caráter e da competência das pessoas, não da força ou da competição. Entendi a base. Mas como ensinar isso tudo sem cair naquela armadilha da escola chata que o livro critica? Como manter a curiosidade viva? Aí vem a ruptura no método. A ideia é respeitar a biologia do aprendizado, tornar a educação a fase mais bonita da vida, lúdica, uma aventura mesmo. Fim da sala de aula padrão, então. Fim total. Aprender a ler e escrever, talvez criando histórias, peças de teatro que a turma monta, matemática, sei lá, calculando a trajetória de um foguetinho de garrafa PET que eles mesmos constroem. Ciência na horta da comunidade, numa oficina de robótica. Exatamente. Aprender fazendo, resolvendo problemas reais conectados com a vida da célula, da comunidade. E o professor? Qual o papel dele nessa história toda? Muda muito, imagino. Muda radicalmente. O texto sugere começar com uma proporção baixa, tipo 1 adulto para cada 5 crianças. E esse adulto não é um professor no sentido tradicional de quem dá aula. Ele seria mais um facilitador, um guia. Isso, um curador de experiências. Ele observa, provoca, ajuda a direcionar os projetos que surgem do interesse das crianças. A avaliação não é prova, mota. Como seria, então? Contínua, observacional, focada no desenvolvimento da criança e em ajudar onde ela tem dificuldade. Formativa, não punitiva. O lema que o livro sugere é ninguém fica para trás. A ajuda mútua entre as crianças seria incentivada, como parte do aprendizado cívico. E a estrutura física da escola também mudaria para apoiar isso? Sim, o texto dá exemplos. Banheiros fáceis de acessar dentro das áreas de aprendizado, para não ter aquela tensão da criança pequena ter que pedir. Clínica de saúde do bairro integrada para resolver rápido qualquer questão. Tudo para reduzir o estresse e focar no bem-estar
e na aprendizagem. E a carga horária? A mesma dos pais, 4 horas por dia. E tem uma ideia curiosa sobre o dever de casa. Qual? Não teria dever de casa para a criança. O dever seria dos pais. Como assim, dever dos pais? O adulto facilitador daria orientações diárias para os pais, para eles reforçarem em casa, no dia a dia, os princípios cívicos, os valores culturais da comunidade. Uma parceria real. Interessante essa inversão. E como essa jornada educacional progride com a idade da criança? A ideia é ir ganhando autonomia. Na escolinha, ali pelos 5 a 11 anos, o foco é total no lúdico, nos projetos que surgem do interesse deles. E depois? No que seria o ensino fundamental, dos 12 aos 15, a complexidade aumenta. O livro fala em engenharia reversa, desmontar coisas para entender como funcionam. Projetos mais ambiciosos, tipo construir um veículo elétrico simples em equipe. Nossa, bem prático. Muito. Teria laboratórios, oficinas bem equipadas. Marcenaria, serralheria, impressoras 3D, máquinas CNC. A ideia é familiarizar todo mundo com a produção, com o fazer. E tem aquela parte da agricultura para todo mundo, né? Sim. O livro coloca isso como algo básico para todos. Aprender o ciclo dos alimentos, ter uma horta comunitária, como uma medida de resiliência. Saber produzir o próprio alimento, nem que seja o básico. Faz sentido dentro daquela lógica de resiliência da célula. E depois dessa fase? Dos 16 aos 19, viria o campus ensino técnico. Aqui tem uma mudança grande. O jovem se mudaria temporariamente para uma célula-estado especializada em ensino técnico. Moraria lá por um tempo. Isso. E se formaria em 2 ou 3 áreas técnicas. Mas o crucial é o modelo. 4 horas de estudo por dia e 4 horas de estágio remunerado em moeda-tempo. Claro, na sua célula de origem ou em outra. Ah, então já começa a aplicar o conhecimento e a contribuir de volta para a comunidade, pagando pela própria formação com trabalho útil. Exatamente essa lógica. Já integra o aprendizado com a produção real de valor para a sociedade. E a faculdade, o ensino superior? Segue a mesma linha. Dos 20 aos 22, no campus faculdade. Foco na especialização que a pessoa escolher, mas com um detalhe importante. Qual? Componentes obrigatórios de filosofia, história, literatura para todo mundo. O argumento é fortalecer o pensamento crítico, a visão ampla de mundo. Não formar só um técnico super especializado, mas um cidadão completo. E pós-graduação, doutorado? Seriam vistos não como continuação dos estudos apenas, mas como trabalho qualificado essencial. Se a pesquisa for relevante para as necessidades da célula, da sociedade, o pesquisador seria remunerado integralmente, como qualquer outro trabalhador essencial. Entendi. E a tecnologia, tipo inteligência artificial, como entra nisso tudo? Entra como uma ferramenta de apoio poderosa, mas sempre como apoio, não como substituta do professor humano. Como funcionaria? A ideia é ter uma IA privativa para cada aluno, como um tutor personalizado que acompanha o ritmo daquela pessoa. Ela poderia adaptar a abordagem, identificar onde o aluno está com dificuldade, sugerir exercícios específicos, liberaria o professor humano para focar no que a IA não faz: a mentoria, a inspiração, a mediação de conflitos, o desenvolvimento socioemocional. Seria um guardião silencioso, ajudando a garantir a excelência individual. Todo esse caminho, desde os 1000 dias, passando pelas oficinas, campus, culmina em quê? Num diploma, numa festa de formatura? O livro propõe algo bem mais intenso. Chama de ritual de passagem. Seria o ápice da formação, marcando a transição para a vida adulta de forma física, mental e cívica. Ritual de passagem. E como seria isso? Começa com a questão da moradia. O jovem adulto teria direito à sua moradia na célula, mas ele não a receberia de graça. Ele a pagaria construindo-a. Construindo a própria casa. Ou apartamento, sei lá. Exato. Em conjunto com os outros jovens da mesma idade. Eles passariam por todo o ciclo produtivo, desde ajudar na extração da matéria-prima até a construção final. Nossa, pra quê? Para ser uma lição visceral, na pele, sobre o valor do trabalho de cada um na cadeia produtiva, o respeito pelos recursos. Para entender de onde as coisas vêm. E o ritual em si. O livro chama de têmpera ao aço, né?
Parece forte. É forte. A ideia é impor uma disciplina rigorosa, mas não por opressão, e sim pela necessidade da tarefa. Teria testes de sobrevivência na natureza com recursos mínimos. Sobrevivência? Pra quê? Para desenvolver resiliência, autoconfiança e também construção sob condições difíceis, à noite, com chuva, com comandos firmes, simulando uma resposta a um desastre natural, por exemplo, treinando para ajudar a comunidade em momentos de crise. Putz, isso soa quase militar. É pesado. Qual a justificativa para algo tão físico assim no final de uma formação que parecia tão focada no lúdico, no humano, antes? O argumento do livro é que isso seria a solda final. Solidificaria na prática tudo aquilo que foi aprendido na teoria e nos projetos. A ética, a cooperação, a interdependência. Seria para formar adultos que não só sabem que precisam uns dos outros, mas que sentiram isso na pele. Exatamente. Que sentiram o esforço coletivo, o valor do trabalho manual, a importância da disciplina para alcançar um objetivo comum, como construir as moradias do grupo. Não seria para humilhar, mas para forjar resiliência, empatia, humildade e, principalmente, a consciência da força da união. E a comunidade celebraria essa passagem? Sim, seria um grande evento. O reconhecimento desses jovens como novos membros plenos, novos guardiões do futuro da célula. Uau, é uma visão completa do pré-natal até essa têmpera. Mas aí, claro, vem a pergunta que não quer calar. O custo disso tudo. Uma educação com essa qualidade que o livro descreve, com poucos alunos por adulto, com oficinas, laboratórios, faculdade para todo mundo, parece impossível de pagar pelos nossos padrões, né? O próprio livro compara com os custos hoje no Brasil, nos Estados Unidos, que já são altos. Sim, a intuição diz que seria caríssimo. Exato. Eu mesma lendo pensei, isso vai custar uma fortuna em tempo de trabalho. Mas o cálculo que o livro apresenta no anexo é surpreendente. Revela aí pra gente. O custo estimado, calculado naquela moeda tempo, seria de 0,44 horas de trabalho por dia por pessoa economicamente ativa na célula. Espera aí, 0,44 horas. Isso dá o quê? Os 26 minutos. Exatamente. 26 minutos de trabalho diário de cada adulto ativo financiariam todo esse sistema educacional do pré-natal à faculdade ao ritual. 26 minutos. Confesso que, mesmo tendo lido, ainda soa quase inacreditável. Qual é a mágica? Qual a explicação do livro para esse custo tão baixo? Não tem mágica, segundo o autor. A explicação está em 3 pilares de eficiência radical, que só funcionariam dentro daquele sistema social proposto como todo. Quais são esses pilares? Primeiro, a eliminação brutal da burocracia. Sem o imposto de renda complicado, sem gestão financeira como a gente conhece, sem marketing de escola particular, aquele gigante administrativo que drena recursos hoje simplesmente sumiria. Entendi. Menos gente administrando dinheiro, mais dinheiro indo para a ponta. Faz sentido. E o segundo? Segundo, a universalização do custo. Não é só a família que paga pela educação dos seus filhos. É a sociedade inteira, todos os adultos ativos, e esse custo é diluído ao longo de toda a vida produtiva das pessoas. Ah, então não pesa tanto para ninguém em nenhum momento específico. É um investimento coletivo de longo prazo. Exato. E o terceiro pilar, que talvez seja o mais fundamental, o objetivo não é o lucro. A educação não é um negócio para gerar mais-valia para alguém. É vista como um investimento essencial para o bem-estar de toda a comunidade. Então, o milagre é simplesmente eficiência, foco no essencial e ausência da camada de extração de lucro. É isso. Basicamente, a conclusão do livro é que ter uma educação universal, de altíssima qualidade, não é uma questão de falta de recursos no mundo. É uma questão de prioridade e de como a gente desenha a sociedade. Faz pensar. Então, o capítulo propõe uma mudança quase ontológica, né? No próprio ser da educação. Como assim? Ela deixa de ser só uma escada para o sucesso individual, para competir e subir na vida. E passa a ser o sistema circulatório que nutre o corpo social inteiro. O sangue que leva oxigênio para todo lado. Gostei da analogia. É um motor que intencionalmente gera os cidadãos que essa sociedade precisaria, com caráter ético,
cooperativo, com competência prática e técnica e com a resiliência para enfrentar os desafios. E seria o antídoto para o medo, para a paralisia diante do futuro. O livro argumenta que sim, seria a semente de uma liberdade real. Não a liberdade de consumir sem parar, mas a liberdade de poder construir, junto com os outros, uma vida com um sentido, com propósito. É, sem dúvida, uma visão muito poderosa. A educação como a base de tudo. Do caráter, da competência, da colaboração. E tudo isso amarrado naquela jornada de 4 horas, na economia do tempo. E com essa base educacional sólida, estabelecida, o livro então se prepara para a gente analisar o próximo pilar essencial para essa sociedade, a saúde. Ah, o próximo capítulo? Exato. E a pergunta que fica martelando é: será que daria para aplicar uma lógica parecida? De excelência para todos, de eficiência radical, de foco no bem-estar? Também na área da saúde, dentro desse modelo? É uma ótima pergunta para a gente explorar na próxima vez. Fica aí a questão. E para nossa reflexão até lá, fica uma provocação do próprio capítulo, né? Se a educação que a gente recebe molda tão profundamente quem a gente é, como a gente vê o mundo, como a gente age, como seria viver num lugar onde desde o primeiro dia de vida a educação fosse focada não em competir, mas em colaborar, em construir juntos, em ter um propósito ético compartilhado? Que tipo de ser humano, que tipo de sociedade isso poderia gerar? É algo para se pensar, com certeza.